Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos. Domingo ensolarado, dia de escola bíblica dominical. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos para juntos nós podemos compartilhar, refletir sobre a palavra do Senhor. E meus irmãos, eu preparei aqui uma reflexão sobre uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 21, que diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É uma reflexão baseada nesses dizeres de Jó. Jó que teve muita luta, uma tribulação muito grande, uma provação muito grande. E apesar da provação, apesar dele perder muita coisa, ele continuou firme. Ele não pecou, a Bíblia diz que ele não pecou e não blasfemou diante de Deus. E eu creio que é oportuno nos dias que a gente está vivendo, de dias de muita perda, muito sofrimento, uma breve reflexão dessas palavras que Deus, através de Jó, nos faz conhecer hoje, que é: Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas das palavras, irmão, das palavras de Deus, de homens que foram escritas por homens de Deus, mais valiosas, mais profundas, digamos assim, foram escritas, meus irmãos, em tempos de aflição, em tempos de angústia profunda, em tempos de muita luta, de muita tribulação. Do mesmo jeito que as pérolas mais raras são encontradas no fundo dos mares, do mesmo jeito essa declaração veio de um cristão que estava passando por uma luta de altíssimo nível, de grande nível, uma provação muito grande. Então, a gente sabe essas palavras que Jó disse. No fogo da aflição, meus irmãos, o ouro é provado no fogo. E no fogo da aflição, Jó mostra a sua paciência, a sua obediência e principalmente a sua submissão à vontade do Senhor, não é mesmo? Nossa reflexão de hoje, eu quero que nós reflitamos a respeito de que a mão de Deus, ela está em tudo em nossa vida. A mão de Deus está simplesmente em tudo que nós pensamos, em tudo que temos, em tudo que nós vemos. A mão de Deus se encontra ali, Temos que ver a mão de Deus em tudo, meus irmãos. Então eu quero compartilhar aqui uma visão da mão de Deus que dá, e depois contemplarmos a mão de Deus que tira. Amém? Então vamos primeiro refletir aqui sobre a mão de Deus que dá. Todos os confortos e misericórdias que temos devem ser vistos por nós cristãos como vindos das mãos graciosas do nosso Pai Celestial. Começamos por aí. Todos os nossos confortos, tudo que temos, todas as misericórdias na nossa vida são dadas pelas mãos graciosas do nosso Pai Celestial. Nada é nosso, não temos nada. Como Jó disse, o Senhor deu a mim os camelos, as ovelhas, os bois, 7 filhos, 3 filhas. Ele disse que o Senhor deu a ele. Tudo que ele possui, ele considerou uma bênção de Deus. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, inclusive nossos parentes, nossos amigos, nossa família, nossas posses, tudo que temos foi uma bênção de Deus na nossa vida. É Deus que deu, é Deus que dá, é a mão de Deus que deu para nós.
Jó não disse que trabalhou muito para ter tudo que ele tinha. Ele não disse isso. Ele não reclamou também dizendo: passei muitos dias cansativos e muitas noites de ansiedade acumulando todo aquele rebanho que foi roubado. Jó não disse também que passou várias noites de cansaço e ansiedade, dias de trabalho árduo, para acumular aquele rebanho que ele tinha, que foi roubado dele. Pelo contrário, ele não atribuiu nada da sua riqueza ao seu próprio esforço, mas disse de tudo: o Senhor me deu isso. Que nós possamos fazer o mesmo, amados. Não atribuir nada que temos, a nossa família, os nossos bens, as nossas posses, até as mínimas coisas que temos, como a roupa que nós vestimos, o sustento da nossa família, nada vem do nosso esforço. Tudo é bênção de Deus na nossa vida. Agora, amados, quaisquer que sejam as posses que você tenha no momento, qualquer que seja o número das pessoas que são conforto em sua vida, marido, esposa, filhos e filhas, pai, mãe, avós, seja o que for, que nós possamos dizer de todos eles: o Senhor me deu. O Senhor me deu. Que isso tem que ficar claro para nós nessa manhã. O Senhor deu tudo que temos, tudo. Tudo que o crente possui é dado por Deus. Irmãos, está associado ao fato de que tudo que possuímos são bênçãos de Deus. Devemos ter em mente que todas as bênçãos são imerecidas. Além de termos toda a certeza, meus irmãos, de que tudo que nós temos, possuímos, foi bênção de Deus, foi uma dádiva dada por Deus. Além disso, temos que ter consciência de que tudo isso foi de forma imerecida. Ou seja, sem nosso merecimento. Nós não merecemos tudo isso. É graça de Deus. É um presente de Deus para nós. É graça de Deus. Essas bênçãos não são dadas porque merecemos, pois nunca merecemos a mínima de todas as misericórdias que o Senhor tão abundantemente nos concede. Não merecemos a mínima das misericórdias, meus irmãos. Tudo isso foi dado por graça, de graça para nós, sem nosso merecimento. Tudo que temos, além da nossa porção no abismo do inferno, é um presente da misericórdia de Deus para nós. O que nós merecíamos era a nossa porção no abismo do inferno, meus irmãos. A única coisa que a gente merecia. E tudo dado além disso, para nós, é um presente de Deus. É uma bênção de Deus. Agora, meus irmãos, com tudo que temos e nos foi dado de forma gratuita e graciosa por Deus, isso deve nos fazer sentir que essa verdade valoriza ainda mais tudo que temos. Isso, meus irmãos, saber que Deus deu tudo que a gente tem e ainda de forma imerecida, um presente, isso deve valorizar ainda mais tudo que nós temos. Existem coisas na sua casa que não têm muito valor em si, mas foi dado por alguém muito querido, muito especial por você. Então, meus irmãos, aqui existe coisa na sua casa, eu acredito que a maioria dos irmãos, todos têm, uma coisinha, uma lembrança, alguma coisa dentro da sua casa que ela não tem muito valor em si. Mas só que para você é muito valorosa, porque foi dado por uma pessoa querida, uma pessoa especial, uma pessoa que você tem muito apreço, sabe? Uma pessoa que você ama. Então essa coisa, isso tem muito valor para você. Um exemplo que eu separei aqui é um leiloeiro. Um leiloeiro pode ir na sua casa e ver isso que você tem, que não tem muito valor em si, e avaliar isso como pouquíssimo dinheiro, né? Mas para você não. Você preza muito. Foi dado por alguém que você estima, que foi dado como prova de seu amor. Muitas vezes foi dado como prova do amor.
Então, isso se torna muito valioso para você. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos olhar para um pão em cima da mesa de um crente. Foi Deus que deu. É uma prova do amor dele por você. Por isso que se torna muito mais valoroso. Por isso que temos que valorizar ainda mais o que Deus deu. Foi uma prova do amor dele por você. É Deus que te deu. Se nós prezamos alguma lembrança, alguma coisa que ganhamos de uma pessoa amável, querida, quanto mais do nosso Senhor, quanto mais do nosso Deus. Que possamos ver do mesmo jeito o pão em cima da mesa do crente. Aprendamos a olhar assim tudo que temos na nossa vida. Então tudo que você tem, meus irmãos, foi dado por Deus de forma imerecida. Você tem que valorizar. Você tem que saber olhar todas as coisas da sua vida, as mínimas coisas. Saber que foi Deus que te deu, que você não merecia e que você deve valorizá-la. O Senhor deu, então devemos adorar o doador e não as suas bênçãos. Concorda comigo? Se o Senhor deu, devemos adorá-lo e não adorar as coisas que o Senhor nos dá. Não devemos adorar o que Deus nos deu. No entanto, muitos fazem ídolos do seu dinheiro, suas terras, seus maridos, suas esposas, seus filhos, seus amigos. Acontece muito isso, meus irmãos. Apesar da gente às vezes passar imperceptível por nós, muitos fazem de seus filhos, não é incomum que muitos façam de seus filhos ídolos na família. Não é muito incomum isso. Uma criança seja o Deus da família. Você não pode fazer um ídolo do seu filho e descobrir mais cedo ou mais tarde que Deus o transformará numa vara para te corrigir. É isso que vai acontecer. Como João diz o quê? Filhinhos, de uma forma amável, guardai-vos dos ídolos. João nos avisa, guarda dos ídolos. Então se você acabar fazendo um ídolo de um filho seu, de uma criança, de alguém, de um amigo, Deus vai transformar ele em vara para te açoitar, para te corrigir. Já aconteceu muito isso, meus irmãos. Eu vejo várias histórias, já aconteceu com muitas pessoas, de mães que superestimaram seus filhos e Deus fazer deles uma vara para açoitar ela. E aconteceu muitas coisas, e tudo que ela achava que ele ser totalmente ao contrário. Comigo aconteceu isso também. E é importante que nós saibamos que nada pode estar no lugar do nosso Senhor. Nada. Eu dou aqui o exemplo de Abraão e de Isaac. Abraão teve o Isaac, filho da promessa, de Sara, mulher que era infrutífera, né? Que não podia dar filhos. É o filho do milagre. E Abraão devia superestimar esse filho dele. E começou a superestimar tanto, colocar tanto esse filho como tudo na vida dele, que esse filho deve ter se tornado um ídolo para Abraão. Se tornou um ídolo para ele. E Deus provou e fez desse filho uma vara para açoitá-lo, para endireitá-lo e colocá-lo no caminho de verdade. Né? Quando Deus pede para que Abraão sacrifique o Isaac, Deus ali de certa forma está falando: ele é teu ídolo, eu devo agora prová-lo, se você me ama de verdade, você é seu ídolo que você ama. E todos sabem, né, que Abraão provou o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Se Deus nos ver fazendo ídolos de alguma coisa, Ele quebrará nosso ídolo. Você pode ter certeza disso. Se realmente somos o povo de Deus, é importante manter a criatura no lugar certo. E não permitir que as alegrias e o conforto dessa vida usurpem a posição de direito de Deus em nossos corações.
Não podemos permitir que alegrias, os confortos dessa vida se coloquem no lugar de Deus. Agora, meus irmãos, eu quero aqui contemplar e refletir com os irmãos a mão do Senhor que tira. Até agora vimos a mão do Senhor que dá. Uma mão maravilhosa, benevolente. Agora vamos ver a mão do Senhor que tira. Alguns de vocês, meus irmãos, que estão vendo essa mensagem, infelizmente, podem estar muito tristes, com o coração partido, pesado, pela situação que nós estamos vivendo do Covid, onde muitas pessoas estão enfermas, estão acamadas, estão num leito de hospital, ou que não estão no leito de hospital por falta de leito. Um sofrimento muito grande, aflitos. Muitos de vocês podem estar ouvindo essa mensagem nesse momento e se encontrarem dessa forma que eu estou dizendo aqui, que eu estou descrevendo. Porque aquele seu filho, seu pai, seu marido, sua esposa, seu parente, seu amigo, faleceu nessas épocas difíceis que nós estamos vivendo. Nessa época tão difícil. Você pode estar desse jeito. E eu não culpo você por estar triste, por estar deprimido, por causa dessa perca. Mas eu oro para que você também se lembre de que foi Deus que tirou. Foi a mão de Deus que tirou. Nós podemos pensar que foi o câncer, que foi o Covid-19, né? Que foi um AVC, ou qualquer que seja a doença, que tirou a vida do seu ente querido. E talvez isso tenha sido a causa imediata, realmente. Mas se você pensar que isso foi um instrumento nas mãos de Deus para tirar, as suas lágrimas serão facilmente enxugadas pelo nosso Senhor. Não é fácil. Esse momento é muito difícil. É muito complicado. Mas se você entender que todas as suas perdas foi a mão do Senhor que tirou, sendo que Ele te deu tudo. Primeiro Ele deu, depois Ele tomou. Você não vai ficar deprimido por muito tempo, porque o Senhor vai enxugar as suas lágrimas. O Senhor vai enxugar as suas lágrimas. Do mesmo modo, seus bens também, quando perdemos, vamos supor, quando alguém entra na sua casa e rouba todos os seus bens, ou você perde emprego, ou você perde alguma coisa. Do mesmo modo, meus irmãos. Do mesmo modo, quando acontecer, você deve perder. De você perder, você poderá suportar até algo pior quando se lembrar que a mão do Senhor tirou. Quando você se lembrar que a mão do Senhor que tirou, sendo que foi ela que deu primeiro, você pode suportar todas as dificuldades da sua vida, porque você sabe que Deus está tirando o que Ele deu para você. Não é teu. Nada é seu aqui. Enquanto examinamos a causa, a causa secundária, quando nós examinamos a causa secundária dos nossos problemas, meus irmãos, vemos motivo de tristeza. Mas quando a nossa fé, guarde bem isso, quando a nossa fé vê a grande causa, a primeira, então nosso conforto já começa. Entendeu? Aqui eu dei um exemplo aqui, é a mesma coisa quando você pega um pedaço, claro que não é certo você fazer isso, né? Mas um exemplo, quando você vê uma pessoa pega um pedaço de pau e bate no cachorro, automaticamente o cachorro vai fazer o quê? Ele vai querer morder o pedaço de pau. Mas se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele morderia quem está batendo nele, não é verdade? Assim somos nós, meus irmãos. Ao invés de ver o nosso problema em si, como o cachorro que vê o pedaço de pau e quer morder o pedaço de pau,
Assim, quando a gente vê o nosso problema em si, a gente vai ficar só murmurando, reclamando. Mas quando vemos a causa primária, que foi a mão de Deus que tirou, nós conseguimos ter mais tranquilidade, mais paz, conseguimos aceitar de uma forma mais fácil tudo isso. É assim que agimos com nossos problemas, meus irmãos. Segunda causa, portanto, ficamos com raiva, nós fugimos da segunda causa. Mas se sempre nos lembrar que é Deus quem tira e dá, e está por trás de todas as nossas provações e dificuldades, não ousaríamos nos rebelar e lamentar a Deus. Se nós sabemos que é Deus que está por trás de todas as nossas dificuldades, provações, de tudo que acontece na nossa vida, não ousaríamos nos rebelar contra Deus e lamentar. Mas como Davi diríamos, fico mudo, não abri a boca, porque tu o fizeste. Ou como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos reclamar, meus irmãos. Quando Deus tira, porque foi Ele que te deu. Não podemos tirar. Não podemos reclamar. Se Ele tirou, foi porque Ele te deu também. Aqui eu tenho um exemplo aqui, meus irmãos, do banco. Quando você, de certa forma, somos bancários, meus irmãos. Quando você deposita o teu dinheiro, você deixa o seu dinheiro aos cuidados do banco, você deixa aos cuidados do banco. E o banco vai cuidar do teu dinheiro, vai dar uns juros, né? E vai guardar o seu dinheiro. Mas quando você precisar, você vai lá e tira esse dinheiro do banco. O banco não pode ficar bravo com você. O banco não pode reclamar. Porque o dinheiro é seu. Você só deixou lá para ele cuidar. Assim é com nós também, meus irmãos. Tudo que temos é bênção de Deus. É para nós cuidarmos. Dou um outro exemplo aqui muito bom, que é da babá. Uma mãe deixa seu bebê aos cuidados da babá. Não é verdade? E a babá, ela cuida da criança. Ela dá mamar, ela dá comida. Ela abraça, ela beija, ela cuida, ela protege. Mas quando a mãe vem pegar o filho de volta, a babá reclama. A babá começa a chorar como se tivesse perdido ou sido roubada. Claro que não. Assim devemos agir também, meus irmãos. Quando Deus vem recolher, vem pegar de volta o que Ele te deu. Quando Deus te dá, amém, uma bênção de Deus, maravilha. Ele te dá para que você cuide e deixe os seus cuidados. Mas quando Ele vir te tirar, bendito seja o nome do Senhor, como diz Jó aqui. Não era o filho da babá, era apenas para ela cuidar. Assim foi com o seu ente querido. Deus levou para si. Eles não foram seus. O Senhor os colocou por um tempo sobre a sua responsabilidade. Assim devemos pensar, meus irmãos. Ele não era seu. Deus colocou sob a sua responsabilidade por algum tempo. E depois tirou. Nós ficamos tristes, mas não há nenhuma injustiça sendo feita, meus irmãos. Deus não é injusto. Deus é justo. Não há injustiça sendo feita. Muitas pessoas que estão perdendo, principalmente pessoas que ainda não conheceram Jesus Cristo, não foram ainda confrontados com o Evangelho da graça, murmuram muito nessa época. Diz que Deus não está, que Deus não viu, que não existe. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Tudo é de Deus. E Ele tira o que é dele, o que Ele deu. E não há injustiça nenhuma nisso. Nunca houve. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Louve o Senhor por todas as coisas. Louve o Senhor. Aqui eu dou exemplo aqui de gratidão. Essa gratidão que Jó está querendo dizer aqui.
que foi o John Bunyan que deu, que é assim, ele diz que uma mãe, no inverno rigoroso, estava com duas crianças, com 2 filhos, e não tinha onde ficar. E encontrou uma casa abandonada, onde tinha uma sala grande, e ela achou uma porta velha. Então ela colocou no canto da sala essa porta e disse para as crianças: escondam atrás dessa porta. E ali escondidos para se abrigar do frio, uma criança pega e diz: mãe, o que será de outras crianças que não tem uma porta como esta para se esconder do frio? Apesar dela estar num abrigo tão fraco, tão pequeno, ela estar numa situação tão difícil, tão aflita, ela ainda consegue enxergar aqueles que não têm aquilo. Pelo menos ela tem a porta, e ela é grata a Deus pelo pouco que ela tem. É esse exemplo de gratidão que nós temos que ter diante de Deus. Ao invés de murmurarmos pelo aquilo que a gente não tem, ou que é tirado de nós, nós temos que agradecer por tudo aquilo que ainda ficou com nós. Porque Jó disse que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e nu ele vai voltar para lá. Ele não trouxe nada e ele não vai levar nada. Temos que ser gratos ao Senhor, meus irmãos. Gratos ao Senhor. É um exemplo dessa menininha. Aqui eu dou o exemplo também de uma menininha que vai no bosque e volta com um cesto cheio de frutinhas vermelhas. E ao ver aquilo, o pai pergunta: você comeu alguma fruta dessa? E a menininha responde: não, não comi. Automaticamente ele toma da mão dela aquele cesto, vai lá, chama ela para ir lá fora, faz um buraco, coloca todas as frutas dentro, essas frutinhas vermelhas dentro, pisa em cima delas, de todas elas, e depois enterra. Na cabeça da criança, ela devia pensar: nossa, meu pai, ele é tão ruim comigo, ele é tão ruim, olha o que ele está fazendo, por que ele faz isso? Mas depois o pai pega e diz a ela: essas frutas eram venenosas. Eram venenosas. E uma só que você comesse delas, você ia morrer. É assim o nosso Deus, meus irmãos. Quando Ele tira, parece que Ele está fazendo algo ruim para nós, né? Mas saiba de uma coisa: tudo que Deus faz, Ele pensa com certeza na glória dEle, mas também pensa no nosso bem. Tudo é para o nosso bem. O Senhor tira, o Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados. Louve o nome do Senhor quando Ele dá, e louve o nome do Senhor quando Ele tira também. Essa é a reflexão que eu queria trazer nesse domingo de manhã para os amados irmãos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Fique todos com Deus. Deus abençoe a todos.